A parte do processo judiciário que mais trabalho dá é a execução. A execução causa trabalho ao processo do trabalho. E se é trabalho, pode chegar o podcast da Escola Judicial da Quinta Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que está no ar com um episódio para debater a execução trabalhista. Para isso, tenho a alegria e a honra de receber 3 juízas do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que, por suas atividades profissionais, estão bastante integradas à realidade da execução. Eu agradeço em nome da escola muito a participação de vocês 3 e começo com essa questão para quem se achar à vontade de responder. Qual é a importância dessa fase do processo e por que é que ele é tão empacado? Por que ela é tão empacada, a execução? Olá. Eu posso começar respondendo. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Obrigada por estar aqui nesse podcast. A execução é tudo, é o processo em si, né? A gente diz sempre que adianta ganhar e não levar. Então, a execução é o levar. Eu ganhei, o juiz reconheceu o meu direito na sentença e agora eu preciso cobrar aquilo ali que o juiz reconheceu. Então, se a parte, e normalmente é isso que acontece, o devedor não paga aquilo ali espontaneamente, eu tenho que iniciar aí a fase de execução, e é ali que a gente vai conseguir localizar patrimônio, dinheiro de preferência do devedor para que aquele direito seja então pago a quem é o credor. É o momento que o processo deixa de ser papel e passa a alterar substancialmente a vida da pessoa, né? Porque transfere dinheiro de um para o outro. E aí ninguém gosta. Talvez por aí seja a explicação de não funcionar. Quer dizer, por que é tão empacado, então? Boa tarde, gente. É, eu acredito o seguinte: primeiro, que a execução é a efetividade da jurisdição, né? É a gente entregar o bem da vida, que é aquilo lá que a gente vê nos livros de processo de trabalho, processo civil, enfim. Mas o porquê que empaca? O que é que empaca a execução? Bem, da verdade, muitas empresas, muitos executados têm a dificuldade financeira deles, né? A dificuldade de você encontrar, porque realmente algumas empresas não têm, os sócios estão realmente com a dificuldade financeira. No entanto, a gente que está aqui no dia a dia da execução, principalmente nos polos de execução que a gente eh, pega, lida com aqueles executados que têm uma quantidade grande de processos, o que vemos muito são empresas, são sócios dilapidando o patrimônio ou então utilizando de terceiros, que a gente chama os laranjas, né? Escondendo e sabendo realmente que tem uma execução ali e tentando fugir eh, do cumprimento daquela decisão judicial. E aí, então, uma resistência dolosa, né? Vai além, para além do direito de defesa, né? Essa questão aparece sempre na nossa vida cotidiana. O que é aceitável como meio de defesa, porque todo mundo tem defesa em qualquer fase do processo, e o que é que passa a ser isso que você acusa, né, Karina? Que é uma intenção muito clara de não cumprir o título judicial. Aliás, eu ouvi já de um jurista de fora do país uma perplexidade, assim, conversando sobre o processo, era um processualista, e disse, o que é complexo no seu processo? Aí eu disse, a fase de execução. Ele disse, como é a fase de execução? Isso é, quando o juiz já transitado em julgado, o título e tal, manda pagar. Eu disse, o cara não paga? Né? O cidadão não cumpre a ordem do juiz? Pois é, acredite se quiser, a gente tem uma estrutura enorme com polos, com refs, com CUPs, todas para tentar convencê-los a pagar, porque não é direito de defesa, né, gente? Não é civilizado você deixar de cumprir a decisão judicial contra a qual você já se defendeu fartamente e já está tudo assentado, você deve mesmo e tem que cumprir. Mas este é o ponto, né, Karina, de dificuldade, é a resistência para cumprir e fica fazendo um pega-pega com a justiça, né? A gente tem que ir atrás. Neste particular, a reforma de 2017 alterou o artigo 880.
Jaqueline, ele diz que não pode o juiz iniciar a execução de ofício. Tem algumas interpretações para isto, e uma é, me parece, aquela que gosta mais, quem inventou essa norma, que é o juiz não pode fazer nada sem pedir para o exequente concordar com ele. E uma outra possibilidade de interpretação é não, o juiz só não pode iniciar a execução, como ele podia antes, na redação anterior, mas o impulso oficial continua. Qual é a sua opinião sobre essa modificação, Jaqueline? Em que medida ela nos atrapalha na execução? Eu acho que atrapalha mais, Marcos, quando o advogado realmente não dá aquele pontapé inicial, porque eu estou com a segunda, né, posição aí, né? Eu acho que essa alteração só foi mesmo para o início da execução. Né? Iniciada a execução, eu já coloco aquele meu despacho padrão, que é para fazer tudo, né? Até procurar, se puder procurar a alma do executado, eu estou procurando ali, né? Uhum, Então, eu realmente estou junto com essa segunda corrente que tem essa visão, né? E a partir dali eu vou dando a sequência, o impulso oficial, né? uhum, É, mas, infelizmente, a gente ainda vê alguns processos, né? E eu digo infelizmente porque vou até usar, né? Aquela primeira questão que você perguntou, né? O que é a execução? Vou usar até a palavra do ministro Cláudio, nosso ministro baiano, né? Ele fala uhum, assim, né? Ao executar uma decisão judicial, estamos fazendo com que a justiça de fato aconteça, né? uhum, Então, é isso aí, né? E a gente fica triste quando a gente não consegue executar e não consegue entregar, né, essa justiça de fato, né? Infelizmente, né, por conta desse artigo e por conta de, às vezes, né, a parte, né, não está ali representada, né? É, não vou dizer devidamente, mas às vezes o advogado se passa de fazer esse requerimento, né? uhum, E dá pena de você, infelizmente, não poder dar esse impulso oficial inicial, né? uhum. Mas mudou o artigo e, infelizmente, esse pontapé inicial, né? Eu não consigo ver uma forma da gente, né? Não cumprir, né? Tá lá a letra da lei. é, mas dá tristeza, né? Quando a gente não consegue. A gente vai, chama uma vez, chama duas, chama três, diga, impulsione, né? Mas dá pena. Diga, Dea. Eu aproveito aí a fala para complementar algumas questões. Só para mim é muito claro. Eu acho que para esse grupo, para essa roda de conversa aqui hoje, todas as pessoas que estão aqui é muito claro. Só quando a lei exigir requerimento da parte, e é o princípio aí do impulso oficial, é que há necessidade da parte requerer efetivamente. E a gente sabe que só nesse momento inicial e para a instauração do IDPJ é que a lei exige requerimento da parte. O restante poderia de ofício, poderia o juiz impulsionar de ofício, inclusive utilização de ferramentas de pesquisa, etc. Mas a gente sabe que na vida real nem sempre é assim. Então, como canja de galinha e conselho não faz mal para ninguém, é sempre bom que, né, é de bom tom que o advogado ele requeira logo tudo, não só o início da execução, mas a realização de todos os atos executivos, utilização de ferramentas, penhora, etc. Tudo que ele conseguir imaginar ali no requerimento inicial, para evitar que ali adiante diga, olha, não há requerimento em relação a isso, não há requerimento em relação àquilo. Né? E aqui esse grupo aqui, eu acho que todo mundo pensa mais ou menos igual, né? Dessa forma violenta, né? Eu contra o credor, que é o credor da Carina, que não quer saber, o devedor da Carina que não quer saber de pagar. Quando minha filha mais velha tinha 6 anos, isso faz muito tempo, ela lia processo em casa procurando fotografia de gente acidentada e tal, coisas assim divertidas para ela. E 6 não, acho que 8 anos. E ela leu um despacho uma vez, e era o tempo ainda da junta. Quem assinava era o juiz presidente da junta de conciliação, né? E ela leu o despacho que dizia assim: diga à parte o que de direito. E me perguntou: o juiz não sabe o que a parte tem que fazer? E aí eu tive a alegria de falar para ela que não era eu que tinha assinado, mostrei para ela que não era eu, e nunca mais me esqueci, não é? Então, eu tenho adotado uma prática um pouco mais revolucionária em relação a essa barreira. Eu não faço essa pergunta, eu digo, começa a liquidação, porque é desdobramento natural da fase de execução, e a qualquer momento, como é disponível para o exequente, ele pode brecar, desde que se manifeste e peticione.
Na maior parte das vezes, evidentemente, ninguém desiste e muitos entendem esse recado e peticionam dizendo, não, não quero que pare, não, quero que continue. E aí, como tem essa regra do 790 e pouco lá da CLT, que diz prejuízo, nulidade só com prejuízo efetivo, etc., acho que a coisa vai funcionando. E, começando, como Jaqueline falou, com todas as providências do mundo, o camarada tem mais coisa para se preocupar do que ficar recorrendo do início de ofício da execução. Mas eu parei já de alguns anos de dizer diga, requer o que de direito e tal, e eu começo dizendo, olha, se você não quiser, não é obrigado a receber o dinheiro. Fale, a gente para a execução a qualquer momento. Porque, gente, falando honestamente, né, como o André disse, pensamos muito parecido, mas qual é o sentido de ter um processo judicial em que o juiz profere a sentença? A gente voltou com essa reforma, com a ideia da reforma, porque eu não quero nem aplicá-la, mas a gente voltou para o Código 39, o CPC 39, que havia um processo de conhecimento, e aí transitava o julgado da sentença, teria que pegar essa sentença, abrir um novo processo, que significava uma nova pasta física, com nova citação, nova petição inicial, e a sentença me dava o título daquele processo novo. A gente voltou para isso, né? Quer dizer, se a pessoa não se movimentar para começar um processo novo, a execução fica parada, mas eu penso que as saídas todas são bem-vindas para contornar isto. Aqui na Bahia, a gente tem experiências bem interessantes na execução, e vocês três estão bastante enfranhadas e conhecem bem isto. Eu queria que explicassem para a gente um pouco o que é que são os polos de execução no Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região É, e como é que Os eles funcionam. polos, os polos eles surgiram em 2020, né? A gente vem já caminhando no TRT5 com uma centralização em relação a grandes devedores para fins de reunião de execução. Então, já existia uma central de execuções, essa central de execuções, inclusive, ela vem sendo renomeada, reconfigurada e renomeada, atualmente chama Secretaria de Execuções e Expropriação, ou Juízo de Execuções e Expropriação, Uhum, mas em 2020 a gente percebeu que não estava sendo suficiente, ou seja, a Secretaria de Execuções e Expropriação não estava dando conta da quantidade de execuções que necessitavam dessa reunião para fins de melhor efetividade. Então foram criados os polos, são 7 polos. A gente pegou o estado da Bahia, fatiou em uhum, 7 polos, e cada polo tem um ou uma magistrada, ou dois até, o polo 1, que é o polo da capital, tem 2 magistrados responsáveis por esse polo, e ali qual o papel desse magistrado ou dessa magistrada? É identificar quem são os grandes devedores ali no âmbito daquele polo. Só para explicar, um polo ele vai reunir várias cidades ou várias jurisdições. Então, o polo 1 é o menorzinho de todos, ele pega a sua capital, mas a gente tem o polo da região metropolitana. Ele vai pegar ali as jurisdições de Camaçari, Simões Filho, dessa área da região metropolitana, que é o de Jaque, né? Jaque está lá à frente. Então, a gente vai, pega, fatiou, cada juiz fica responsável por identificar quem são os grandes devedores naquela localidade e fazer os procedimentos de reunião de execuções. Então, são aqueles procedimentos de reunião de execução que têm a sua finalidade. A finalidade quando a gente pensa na modalidade do REF, que a gente vai falar disso ainda aqui, o regime especial de execução forçada, por exemplo, é você localizar patrimônio daquele grande devedor. Primeiro, reunir os processos para a otimização dos atos processuais, com uhum, economia de tempo processual, economia da prática de atos processuais e, consequentemente, melhor efetividade dessa execução. E, a partir dali, identificar patrimônio daquele devedor, expropriar, ou seja, vender, uhum. arrecadar o numerário e distribuir entre os seus credores. Em resumo, é isso, né? Para fazer funcionar este polo, qual é o da Jaqueline foi assustador, né? Você disse já 3 cidades, já é um movimento de enlouquecer. Mas qual é a estrutura? O polo tem uma juíza ou um juiz e quem mais que funciona lá, Jaqueline? Ó, tem um juiz, né, encabeçando o polo, nós temos um assistente administrativo, né, que vai cuidar de todo o aspecto realmente administrativo, né, encaminhamento de e-mails, né, a verificação
a verificação dos oficiais de justiça e as varas, né, ligadas àquela jurisdição. Então, é um cumprimento de mandado, né? Porque nós também, no Polo, ainda temos isso. Nós ficamos responsáveis, o juiz ele fica responsável, né, por ficar à frente, né, de toda a administração dos oficiais de justiça daquela região, Uhum. né? Então, tudo relacionado aos oficiais de justiça, todas as demandas dele também nós estamos, né, à frente, né? Então, nós temos essa pessoa que é do administrativo, que é um assistente administrativo, nós temos um assistente de pesquisa, né? Uhum. Esse assistente de pesquisa é quem vai nos auxiliar a fazer a investigação, né? A Uhum. fazer o trabalho bom, né? Para dar a possibilidade da gente decidir, né? Xerife. E nós temos também um assistente jurídico, né? O assistente Uhum. jurídico a gente ainda não tem, né, não tem um por polo, né? Mas dá para ajudar bastante a gente, né? Auxiliar, ver como é que está o andamento, deixar sempre ali aquele atualizado o movimento daquele processo no site do tribunal, porque isso é fundamental para que todos tenham acesso, né? A gente tem uma pastinha lá no tribunal exatamente no site do tribunal dizendo sobre as reuniões, né, de execuções, expropriações forçadas, né, para que a parte possa também acompanhar ali no site como é que está esse movimento. Então, a gente tem essa estrutura, né? É basicamente isso aí para a gente conseguir, né, dar um pontapé e conseguir o bem da vida maior, que é o dinheiro, né, para pagar, né? Eu vou acrescentar uma coisa, né? Dé falou aí de vamos conseguir o dinheiro, otimizar, né? De fato, otimiza, porque você evita a prática de diversos atos processuais em diversas unidades, né? Você trata Polo 1, capital, né? A gente está falando de 39 varas, 39 unidades, é muito ato praticado. E quando a gente fala de grande devedor, né? E aí quando a gente fala de REF, são pelo menos 100, né? 100 execuções, né? Você evita que muito ato seja praticado. Só que tem uma coisa boa também, né? Às vezes a gente fica assim, poxa, tem um advogado que tem um conhecimento maior em relação a essas ferramentas que a gente usa na investigação. E aí que ele já conhece, né? Ele vai lá e naquele processinho individualmente ele consegue pegar, né, o dinheiro, penhorar primeiro um determinado bem, né? Ele consegue descobrir essa artimanha, né, que os executados fazem, daquele executado que Karen comentou, que não quer pagar, que está se escondendo, né, que coloca um laranja, né? Aí, como ele conhece bem essas ferramentas, né, e não são ferramentas que todos conhecem, né, quanto mais a gente tiver, né, a classe de advogados conhecendo essas ferramentas de investigação, eu acho que até facilita, né, dos requerimentos serem feitos, como você mesmo sugeriu, Marcos, que peça tudo logo de uma vez, né? Uhum. Ideia também falou aí, não, peça tudo, inicie pedindo tudo, né? E eles conhecendo, né, acontece às vezes isso, quando você fala de execuções individualizadas. Aquele advogado que conhece mais a ferramenta e consegue descobrir um bem, aquele único credor vai receber. E aí, em detrimento de vários outros, né? Os outros não vão conseguir de repente, ou vão conseguir só um pedacinho. Então, tem isso também nos refs, que é bom. Você consegue executar, você junta o valor ali, e em determinado momento, né? Lógico que a gente vai pagando em ordem, existe uma ordem que é feita ali de credores, mas se a gente vê que não acha mais bens, nós temos alguns refs que temos essa situação, né? Uhum. Já tentamos de tudo e não tem mais bens, os únicos bens são aqueles. E fazer o que com o dinheiro? Vai pagar, né? Exatamente como está na lista, deixar os outros sem receber? E Uhum. aí é o momento que a gente decide. Não, vamos fazer uma Assembleia Geral aqui e definir uma forma de pagamento diferenciada para que todo mundo receba pelo menos um pouquinho. Então, Uhum. além de facilitar essa situação, evitar que atos sejam repetidos em diversas unidades, isso é excelente, centralizar a execução, né? Nós temos também esse caráter social. Quando a gente, infelizmente, não consegue o dinheiro, é a pior coisa que existe para a justiça do trabalho. É não Uhum. conseguir o bem da vida ali, né? Sim. E fazer efetivar a justiça. Mas quando não tem jeito, aquilo pelo menos a gente consegue repartir de uma maneira equitativa, né? Entre os Perfeito. credores ali. Então, acho que é uma coisa que
que é boa, né, no REF, né? Ele vai muito cumprindo muito a função da própria justiça, Jaqueline, muito interessante. Para dar uma ideia de grandeza, Karina, quantos são? Eu sou filiado ao polo da Karina, na minha jurisdição de Conquista. Com quantos oficiais de justiça você lida, Karina, no polo de que você cuida? Uhum. Tem uma certa rotatividade, né? Porque eu estou ali no polo centro-oeste, aquelas varas mais distantes, e que Barreiras, Bom Jesus da Lapa. Então, às vezes, a gente tem uma rotatividade um pouco maior lá no polo 6 dessa quantidade de oficial de justiça que entra, que sai, enfim. Mas uma média de 20 oficiais lá no polo 6, Tá né? bom, né? Já para a cabeça tá bom. Não deve ser tanto Ah, trabalho. E volume de dinheiro, você tem dados sobre isso? O que é que a gente está movimentando com esses polos? tenho. Até para a semana de execução, que vamos também tratar, a gente tem aqui hoje essa. Conseguir. Estou conseguindo Perfeito, tá visualizar? praticado, sim. Sim. Aqui. O GE, né, que é o juízo de execução, temos, em termos de reunião de execução, temos 21, né, o que equivale a 14.225 reclamantes, 9.341 processos habilitados nessas 21 reuniões de execução. E aqui, né, por exemplo, né, no juiz de execução, já houve pagamento de quase 350 mil Uhum. e Milhões. temos milhões, na verdade, e temos o débito estimado de 600 e poucos. Então, para vocês verem aqui a quantidade, essa primeira tabela aqui, essa primeira coluna aqui, é a quantidade de reunião de execução que nós temos, isso, e isso se refere a essa quantidade aqui, ó, 91 reuniões relacionadas a 16.448 processos. Olha só. Então, é uma otimização do serviço muito grande, Uhum. né? Olha, Um olha como bilhão, se né, de multiplica. crédito. Sim, 1 bilhão de crédito, tá na última coluna, 1 bilhão É. e 70 Exato. milhões. Uhum. Pois não, André. Veja como a quantidade de procedimentos de reunião de execução se multiplicam a partir da existência dos polos, né? Sim. Tudo que era concentrado no JE, você hoje tem uma quantidade absurda de procedimentos que jamais seria possível imaginar com a estrutura concentrada num local só, que estava já chegando, né, que aglutina tanta coisa. Então, os polos eles vêm para isso, para ampliar essa possibilidade aí de reunião de execução e efetividade. Uma grande racionalização dos É, meios. É curioso que a CLT é mais ou menos como a Bíblia, muita gente cita sem ler direitinho, mas ela fala, desde a fase de conhecimento, lá no 842, que havendo mais de um processo contra o mesmo empregador, a junta, né, é o texto ainda é. da lei, deve juntá-los, deve reuni-los para processar tudo junto, né? E a gente conhece algumas decisões judiciais que mandam desmembrar processos coletivos que têm 3 pessoas, né? Dizendo que é um litisconsórcio multitundiário, de uma multidão. Enquanto que a própria lei tem esse espírito que os polos confirmam que é um espírito correto, não um espírito que dá mais efetividade para a justiça, justo pelo óbvio, né? Não, em vez de fazer 1.000 penhoras, eu faço uma penhora só para 1.000 processos, né? Em vez de fazer 1.000 astas públicas, da mesma forma faço uma só. Excelente, muito obrigado, Karina, pelas informações. E essa palavra misteriosa que já apareceu várias vezes aqui, vamos apresentá-la? O REF é um regime de quê? Funciona como? Se alimenta de quê? Onde mora? O que é um REF? Um REF. O REF, ou RIF, É, é uma reunião de execução dos processos, como Jaque falou, daí já disse também, a Bahia foi recortada ali, né, foi fatiada em 7 polos, e cada polo atua, está vinculado a ela algum número, quantidade X de unidades, né, de varas. Então, né, o juiz coordenador daquele polo, ele tem por atribuição verificar quais são os grandes devedores daquela região.
quer devedores que tenham processos apenas em uma das varas, ou devedores que atuem ali em todas ou mais de uma vara daquele polo. Então, verificado isso, cabe ao coordenador eleger um processo cabecel, fazer a reunião de todos aqueles processos, sobrestar os demais e seguir com a investigação patrimonial avançada para né, tentar achar os bens e solucionar aquelas execuções. Muitas das vezes, o que acontece é que aquele devedor ele figura como executado em mais de um polo. Então, nesses casos, fazemos os termos de cooperação, né? Em um dos polos, daqueles, digamos, que ele tenha processos em três polos, um dos coordenadores segue adiante segue à frente daquele REF, daquela reunião de execução, e vai ali fazer um termo de comparação com os demais para que se faça a pesquisa patrimonial avançada. O que é a sigla REEF? Regime Especial de Execução Forçada. Não, pronto, Na fica verdade, misterioso para a gente. é uma modalidade. A gente tem 5 tipos de procedimento de reunião de execução aqui no âmbito do TRT-5. O Bora. REF é um deles, que é o Regime Uhum, Especial de Execução Forçada. Mas existem outros, inclusive regulamentados nacionalmente na Consolidação de Provimentos da Corregedoria Geral, uhum, né? Que são o PEPT e o RCE. O RCE, inclusive, tem lei própria, é o Regime uhum, Centralizado de Execução das Sociedades Anônimas de Futebol, da Sociedade de uhum, Futebol. O PEPT é o Plano Especial de Pagamento Trabalhista, é quando o próprio devedor ele quer pagar. Ele uhum. diz assim, olha, eu tenho débito, mas não posso pagar de uma vez só, eu quero pagar dessa forma, parcelado em tantas vezes, dando essas garantias e tal. Além disso, a gente tem aqui na Bahia, a gente tem mais 2 outros procedimentos também regulamentados em provimento local, que são o PUP, é o procedimento de unificação de penhora, quando você já tem um bem lá penhorado, eu vou só vender e distribuir da forma que der, dentro dos critérios estabelecidos, e os acordos globais. Então, são 5 modalidades. O REF é um desses filhos aí, um desses filhotes dos procedimentos de reunião de execução. Perfeito, muito obrigado. Ficou bastante claro. Há um tropeço na execução também, a respeito do qual eu gostaria de ouvir as juízas, que é o debate sobre penhora de salário. Né? Durante bastante tempo, a gente não pôde penhorar frutos do trabalho, salário como gênero, né? Remuneração de autônomos, soldos, proventos de aposentadoria e etc. Frutos do trabalho. A gente não podia penhorar, depois passou a poder com o Código de 2015. Qual é a posição de vocês? Que há uma divergência bem clara, o STJ recentemente, até tratando de honorários advocatícios, que tem natureza alimentar, negou essa possibilidade lá para um advogado. E na Justiça do Trabalho a gente tem tido esta autorização, né? A OJ 153 permite. Como é que pensam sobre isso? Não há aí uma colisão de valores? Quer dizer, a gente está falando de fonte de subsistência do devedor. É mesmo para avançar e pegar um pedaço, pegar tudo? Como é? Assim, Marcos, eu aqui eu costumo dizer, né, que os créditos trabalhistas, né, é, são alimentares também, Uhum, né? Ele deixou de receber salário, né? Ou verbas de natureza ali, salarial ou indenizatórias que não foram pagos à época certa, mas que acabava sendo um rendimento para ele, né, utilizar como alimento, né, para a subsistência dele. Então, assim, de um lado nós temos realmente um devedor, um executado que tem o salário dele e com ele vai prover a sua subsistência e muitas vezes dos familiares também, mas do outro a gente também tem o exequente que uhum, deixou de receber salário, que muitas vezes, e a gente sabe que isso acontece muito, né? Quem é juiz de trabalho sabe, nós 4 aqui sabemos, que a grande realidade é que quantos processos a gente não tem que só é para pagar verba rescisória, uhum, né? Então, nessa perspectiva, a gente está falando de um devedor que vai ter executado o salário, né? E de um credor que está precisando receber salário. Então, eu uhum. acho que a gente não tem nem divergência, não tem o que falar em divergência aqui,
né, de créditos, porque a gente tem Uhum, dois tipos de créditos, né, na mesma base, né? Querendo ou não, assim, a gente já tem bem consolidado até o percentual de que é possível, né, ser bloqueado, né? uhum. Então, é a minha opinião, que é possível, sim, que a gente está falando de créditos, né, do mesmo patamar, da mesma natureza jurídica, e nada mais justo do que, sim, ser possível ser feita essa execução, né? André, Ainda bem que André, a gente ainda tem a SOJ, né, válida. uhum. André e Karina, E, e aliás, no, T, e a no OJ podia, TRT5, a OJ podia ser um pouco mais clara, né? Porque eu funcionei no segundo grau já e examinava agravos de petição em que o juiz se apoia na OJ para indeferir. Está vendo? A OJ proíbe, né? Ela usou uma linguagemzinha bem dúbia, né? Porque proíbe, você tem que identificar que proíbe sob o código anterior, né? Podia dizer logo, né? Agora está valendo. Essa é também a opinião de vocês, Karina e André. Pode avançar e vamos partilhar créditos iguais. eu sou até mais agressiva, né? Assim, digamos, seria se não tivesse o obstáculo, inclusive, de súmula regional. A gente tem uma súmula regional do TRT5, Uhum, Tá na a tela. Karina já botou aí, que autoriza aí a penhora de até 20%. Eu acho que devia ir até os 50% do CPC, mas a gente fica no limite aí dos uhum, 20, depende do que você compreenda por prestação alimentícia, na verdade, afinal de contas. Mas, enfim, a gente tem aí a OJ do TST, a 153, que é bem melhor hoje do que na redação original. A gente se lembra da redação original proibindo uma uhum. mudança aí de 180 graus nessa jurisprudência do TST, que passa a não proibir, a permitir. E no âmbito regional, a gente tem muito conforto aí com nossa súmula, que autoriza nosso precedente aí qualificado. Ah, muito legal. Aí podemos trabalhar sossegados nessa linha e o próprio devedor já sabe, né, do que pode recorrer e do que não pode recorrer. Desde 2011, senhoras juízas, a Justiça do Trabalho, pontuo, porque foi muito relevante isto, começou na gestão do ministro João Oreste Dallazem, de memória muito saudosa. Em 2011, ele adotou algumas políticas públicas que a justiça não tinha e que passou a abraçar. Por exemplo, o programa Trabalho Seguro, o programa de combate ao trabalho infantil, erradicação do trabalho infantil, de apoio à aprendizagem e da efetividade da execução. Ele costumava repetir, mais ou menos como um papagaio, que o ponto de concentração, o ponto de afunilamento da execução era da ordem de 69%. Ele já não pode se defender mais, mas eu vou tomar a liberdade de dizer, isso é mais ou menos verdade, porque nós não tínhamos prescrição intercorrente. Então, esse número subia muito, porque havia processos de 60 anos, 50 anos, que são inexitosos, que nunca serão pagos e que não saíam da conta, né? E aí, então, fica pior ainda, porque nós temos a melhor execução do judiciário brasileiro na Justiça do Trabalho. O que eu queria ouvir é o seguinte, de vocês. Aquela política começou e tem sido incentivada. Já que ele lembrou do ministro baiano, Cláudio é hoje o responsável pela Comissão Nacional de Efetividade da Execução. Qual é a opinião de vocês sobre essa política? Se ela é necessária, desnecessária, está sendo bem aplicada? E vamos entrar na semana que daqui a pouquinho começa. O que é essa semana da execução? Como funciona e como é que eu posso participar se eu fosse um devedor? Karina, o que é que lhe parece a política pública de dar efetividade à execução? É, é tudo isso que a gente está falando aqui, né? De da efetividade, os polos nada mais são do que frutos disso aí. E essas semanas de execução, elas têm tido frutos muito significativos. A gente, todos os anos, existe inclusive um ranking Hum, dos tribunais, é, as a quantidade de audiência, os valores dos acordos, do que se consegue pagar durante aquela semana, tudo isso é contabilizado e vai para o TST, o pessoal da Comissão de Execução contabiliza, desculpa,
Uhum. Então, acho que essa semana é exatamente o ponto-chave, né? Vem, vem traduzir aqui todo essa intenção da efetividade da execução, termina aqui na nossa Semana de Execução Nacional, que temos uma semana no início do ano, temos a semana nacional em setembro, geralmente em alguma semana de setembro, e começa agora dia 16, de 16 a 20 de setembro. Teremos inúmeras eh, eh, a- eh, leilões, audiências de tentativa de conciliação, eh, uma, uma força-tarefa de expedição de alvarás, né, acesso a convênios por Uhum. todas as varas, com orientação, com supervisão dos coordenadores de polo. Então, acho que essa semana vem com a cereja do bolo de tudo isso que nós estamos falando aqui. Fez diferença, André? A É, execução de hoje é a execução melhor do que a execução de 2011? cada ano a gente vai melhorando, né? Eu digo assim Uhum. que essas semanas de execução parecem gincanas que o Brasil inteiro está disputando. Porque os tribunais com melhores números são premiados. Então todo mundo quer ficar em primeiro, segundo, terceiro lugar para receber lá a premiação que acontece. E cada ano que passa a gente percebe que os números vão aumentando em termos de conciliações, de arrecadação, de recolhimentos em prol do INSS, imposto de renda, tudo mais. Só para pegar aqui rapidamente os números de 2023. Então Ah, anotem aí, porque eu tenho certeza que agora, 2024, os números serão superiores. Então, uhum. 2023, foi registrado um total de mais de 46 milhões em movimentações, com destaque para 996 acordos homologados, totalizando quase 40 milhões em pagamentos, numa semana só. Que legal. Além disso, foram arrecadados 3 milhões e 300 mil para o INSS e 3 milhões e 600 mil de imposto de renda. Isso no TRT Bahia. Agora, Uhum. multiplica isso para outros regionais e vê quanto é que dá isso em termos de dinheiro em cada semana dessa. Uhum. É muito positivo, então. E o movimento qual Jaqueline? O próprio juiz toma a iniciativa, como a gente faz, e manda lá no Centro-Oeste para a Karina fazer audiência essa semana de conciliação, ou a parte pode também se candidatar e se arvorar a oferecer alguma coisa? Como é que funciona? Pode se candidatar, sim. E lógico que assim, nós como coordenadores de polo, a gente, né, faz essa solicitação a diretores dos polos para nos auxiliarem a isso, a colegas também, olha, pede aí assim, o diretor para poder, né, mandar para a gente fazer aqui. Se não, se você fizer aí na vara, e precisar também, eu estou fazendo, né? Mas a parte querendo, basta ela solicitar nos próprios autos, né? A participação, E só né? complementando, Oi, Sim. oi, Débora. complementar a fala de Jaque, é que na própria página do tribunal tem e-mails indicando como a parte pode solicitar a inclusão do seu processo nessas pautas. Uhum. Pautas Pois é, específicas de conciliação, né? isso, pauta específica de conciliação. E lembrando que, além dos polos, os juízes dos polos irão fazer audiências, você pode solicitar na vara, na própria página do tribunal já tem as informações também, como o Débora está dizendo, né? E nós incluímos também os próprios juízes das unidades, né? Exatamente por conta dessa gincana que a Débora está falando, porque, né? Realmente nós recebemos essa premiação, os melhores colocados, né? Eles recebem essa premiação nacional, a plaquinha lá dos ministros, né? De doutor Cláudio, né? É entregue, né? Como né? Um reconhecimento de que você está se esforçando para entregar o bem da vida maior, né? Que é esse crédito, né? Então, é fácil participar, né? Ou você pede, ou a gente já está fazendo esse movimento, tanto os juízes das unidades, quanto os juízes dos polos, quanto os juízes que estão, né, na Secretaria de Execução e Expropriação. É uma força-tarefa mesmo para a gente, né, pegar essa semana e colocar, olha, a importância que a execução tem, que é entregar o bem da vida, a gente tem que dar, a gente dá todo dia, mas essa semana realmente é só para mostrar, ó,
estamos mostrando a vocês que nós fazemos, é o que fazemos todo dia, mas nós estamos intensificando nessa semana, Que né? legal. Então, a Sejusc parte também, pode né? requerer, né? A gente está colocando nessa força-tarefa mesmo, tanto nos polos quanto na Secretaria de Execução e Expropriação, e os colegas das unidades, né? Eu falo isso porque realmente eu pedi aos diretores lá de Camaçari, por exemplo, a maioria disse assim: não, ó, avisa aí a doutora Jaqueline que a gente já incluiu tudo no polo. Né? Eu fiz a solicitação a 2 diretores e aí falei: olha, já peça aí, porque a gente fala, mas pede aí para o pessoal mandar. Todo mundo já incluiu nas próprias unidades, estão cheias de audiência, né? Então eu Uhum. vou fazer também, mas algumas unidades já tinham se adiantado e colocado um bocado de processo de execução para poder fazer, É, né? Então, é essa a intenção e realmente é um conjunto para mostrar à sociedade que a gente está aqui para fazer o que a gente faz todo dia, mas de uma maneira mais concentrada naquele momento para dizer, olha, isso daqui é importante, né? Para mostrar mesmo para o jurisdicionado isso. Karina? O Sejusc também, né? O pessoal do Sejusc também está atuando bastante. A gente tem os Sejuscs dos polos, né? E que estão também realizando essas audiências de acordo, para tentar acordos na semana de execução. É interessante porque parece, para quem olha de fora, então, é o que a Jaqueline disse, é o que a gente faz, né? É uma preocupação institucional. Todos nós, independente da cor, da vontade, da ideologia, da preocupação mais ou menos importante com a execução, assumimos que a execução é um problema da justiça que precisa ser resolvido por todas as vias, senão não tem processo, como o André disse lá no comecinho da nossa conversa. Gente, muitíssimo obrigado pela disponibilidade das três, foi muito rico ouvi-las e espero que tenham sucesso vocês e os jurisdicionados na semana da execução. Este foi o Pode Chegar, o podcast da Quinta Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que tratou de execução e efetividade. Até o próximo episódio.